O tema da aula hoje vai ser a respeito da hermenêutica, que é a teoria da interpretação. Então, o tema da aula de hoje, gente, é: entendes tu o que lês, entendendo a hermenêutica para fortalecer o que crês. Tá bem? Mas antes de iniciar a nossa empreitada, vou pedir aqui permissão para fazer uma oração para o divino, para que o nosso bom Deus possa estar, né, nos capacitando para fazer esse trabalho tão grandioso, tá bem? Então vamos lá. Maravilhoso Pai querido, ó Senhor, obrigado por mais um dia, por mais uma manhã de domingo estar aqui para glorificar o teu nome e exaltar a tua palavra. Ó Senhor, peço, suplico, clamo de todo o coração, em verdade e em espírito, para que o Senhor me capacite, para que o Senhor ilumine essa atividade, para que ela seja produtiva. E assim, no abrir da minha boca, seja apresentado o correto ensino. E não só isso, Senhor, que o objeto que será aqui explorado nesta aula seja de forma irrefutável, né, e produtivo na vida de todos os irmãos. Assim, peço que o Senhor interceda, peço que o Senhor ilumine a empreitada e peço, sim, que esta EBD seja exitosa. Amém? Amém, igreja? Então, vamos lá, hein? Vamos pedir aí o bom Deus aqui, agradecer ao bom Deus por essa manhã de domingo e pela permissão de estar vindo aqui fazer um novo trabalho e também que ele nos ajude nessa empreitada, tá bem? Então, a aula da EBD é sobre hermenêutica, tá bem? Entendes tu que lês, ou seja, a grande importância do leitor, porque não basta você ler por ler qualquer livro, qualquer texto, qualquer literatura, né? Você deve ter a capacidade interpretativa. Quando você lê, você tem que saber exatamente o que você está lendo e você poder abstrair o verdadeiro conteúdo daquilo que está sendo examinado, né? Então, eu baseei o tema desta EBD, como já até mencionei, no capítulo 8, qual vou pedir por gentileza, que os irmãos abram a Bíblia de vocês, né, no Atos dos Apóstolos, né, capítulo 8. Vamos ler aqui do capítulo 8, né? Vamos ler aqui do capítulo 26, capítulo 8, do verso 26 ao verso 40. Então, vamos apenas abordar do verso 26 ao verso 40, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 26 a verso 40, onde vai tratar a respeito da história do diácono Filipe, o chamado evangelista na Bíblia, e o eunuco etíope, né? Que estava lá retornando, que estava indo para Jerusalém. Tá bem? Só para lembrar a todos vocês, antes da gente desaguar em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, vale lembrar a todos vocês como o livro do Atos dos Apóstolos ele é dividido, como é o esboço desse livro. O Atos dos Apóstolos, você deve dividir ele em duas partes, né? Porque do capítulo 1 ao capítulo 12, ele vai ter a maior ênfase para apontar a intercessão, o ministério do apóstolo Pedro. Capítulo 1 ao capítulo 2. Do capítulo 13 ao capítulo 28, que é o último capítulo, vai falar sobre o ministério do apóstolo Paulo, né? Do capítulo 1 ao capítulo 12, apóstolo Pedro. Capítulo 13 ao capítulo 28, vai falar sobre o apóstolo Paulo a respeito da sua primeira viagem missionária, o Concílio de Jerusalém, a segunda e a terceira viagem missionária e o julgamento de Paulo. Então, esta é a ideia. E como é que a gente vai chegar ao capítulo 8? Eu vou fazer aqui um resumo bastante breve. No capítulo 1, vamos ter Cristo sendo levado aos céus, Matias sendo escolhido, né, no lugar de Judas, que Judas acabou se suicidando, porque traiu o nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 2, temos a descida do Espírito Santo, né, em cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, onde Joel, capítulo 2, verso 28 e 29, vai apontar que Deus derramaria o seu Espírito sobre
toda a carne, e assim os filhos e as filhas iriam profetizar, os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões, e até os servos e as servas naquele dia ia ser derramado o Espírito Santo, que de fato aconteceu no dia do Pentecostes, que todos nós sabemos o que foi que sucedeu lá no livro de Atos Apóstolos, capítulo 2, tá? Ainda no capítulo 2 lá de Atos Apóstolos, teve 15 judeus, né, que viajaram para Jerusalém, né, e tiveram presenciaram aquele evento do Pentecoste, judeus chamados helênicos, vindo de outras regiões fora da Palestina para participar da festa do Pentecoste lá em Jerusalém, né? Lá no capítulo 2 ainda vamos ter o poderoso sermão de Pedro, que a partir dali temos as primeiras conversões que aponta Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que quando Cristo morreu só ficou apenas 120 cristãos, ou seja, 120 seguidores. E no capítulo 2, a partir do poderoso sermão de Pedro, após o Pentecoste, temos nada mais, nada menos que o verso 41, 3.000 convertidos e batizados. No capítulo 3, vamos ter a cura de um homem coxo, onde Pedro e João, simplesmente diante de um pedido de esmola de um deficiente, simplesmente diz, não posso lhe dar esmola, mas posso lhe dar o melhor tesouro, que é de fato a mensagem do Cristo Jesus, e aí faz a grande cura, né? Exerce aquela grande cura, o que traz, na verdade, foi um grande divisor de águas e uma autenticidade, uma garantia dos apóstolos que eles eram discípulos do Cristo Jesus e que, de fato, eles tinham o poder do Espírito Santo, o poder da cura. Tá bem? E lá no capítulo 2, capítulo 3 ainda, que nós estamos mencionando aqui, é o discurso de Pedro no templo, muito lindo, falando sobre a história de Jesus Cristo, dizendo que ele foi morto pelos líderes judeus. No capítulo 4, João e Pedro, já que teve essa grande fama, foi levado ao Sinédrio, onde lá eles acabaram sendo presos, chicoteados, depois tem uma grande oração, um terremoto, depois vai falar sobre a comunidade, né, dos primeiros cristãos, que eram uma comunidade, um ajudando o outro, e no capítulo 4 é uma introdução para explicar o capítulo 5, que o finalzinho do capítulo 4 vai apontar a respeito de um levita, né, chamado José, um levita da ilha de Chipre, que simplesmente vendeu tudo e entregou aos pés do apóstolo. E com isso ele teve, né, uma certa ascensão e respeito por parte dos apóstolos. É o chamado Barnabé. E aí, diante dessa ascensão de Barnabé, dando tudo que tinha, né, em prol da cristandade, da igreja, o que acontece? Temos a história de Ananias e Safira, que invejou, né, tudo aquilo que foi dado a Barnabé. Então ele diz, vou que vendeu uma propriedade minha, eu pegar metade da igreja, a metade vou esconder, ou seja, porque eles queriam, né, aquele prestígio que Barnabé tinha, e aí nós já sabemos a história de Ananias e Safira. No capítulo 5 ainda vamos ter a história de Gamaliel, né, que vai falar quem não é contra, se não é de Deus, vai desaparecer. Se for de Deus, permanecerá. Ele até profetizando bem o que iria acontecer com o cristianismo e com as palavras, o ministério dos apóstolos, né? No capítulo 6, vamos ter a instituição dos diáconos, 7 diáconos para ajudar os apóstolos. Enquanto os apóstolos ficavam destinados a pregar a palavra de Deus, os diáconos estavam para fazer os serviços da igreja, né? Foram escolhidos 7. Dentre desses 7 homens, foram escolhidos Estevão, e foi escolhido também, um deles foi Filipe, que será objeto de análise daqui a pouco do nosso texto. Tá bem? Já no capítulo 7, no capítulo 6, existe a ascensão de um desses 7 discípulos, que é o Estevão. E o Estevão, ele vai confrontar os judeus helênicos, o que força os judeus helênicos a levá-lo ao Sinédrio, e o qual o capítulo 7 apenas o discurso de Estevão perante o Sinédrio, defendendo, né, a vinda do Cristo Jesus, apontando de fato que ele era o Messias ressurreto, mas apontando com uma força estrondosa de conhecimento
das Escrituras. Esse diácono chamado Estevão vai apresentar toda a história bíblica, desde o Êxodo, desde, de fato, quando o povo de Deus foi levado para a Babilônia, e depois ele vai falar sobre o Cristo, que de fato teve Jerusalém, foi morto pelos líderes, depois Estevão ele é assassinado, né, a pedradas, né? Já no capítulo 8, chegamos no capítulo onde vamos abordar, né, na aula de hoje, tá? No capítulo 8, como a morte de Estevão, né, abalou Jerusalém, forçou todos os judeus a correrem. Só que a palavra de Deus que diz que esses judeus, na medida que eles iam para outros locais, eles iam anunciando a palavra de Deus no caminho, o que, sem dúvida, ajudou a disseminar a palavra de Deus. Quando, então, o evangelho do Cristo Jesus chega a Samaria, uma coisa incrível, né? Uma coisa incrível, porque eram povos, né, contrários, mas assim, mesmo com a morte do Cristo Jesus, houve, né, um crescimento da palavra. E aí Filipe, esse diácono, né, que praticamente é a figura-chave do capítulo 8, né, aparece em Samaria, ele vai batizar Simão o Mago, depois a fama de Filipe, o trabalho que ele fez, sobe até Jerusalém, quando desce Pedro e João para ajudar Filipe, e aí, quando o João e Pedro chegam lá, confronta o tal do mago Simão. E aí temos a história que vamos discutir aqui hoje na nossa EBD, que é a história presente em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, vamos ler do verso 26 ao verso 40, o qual convido todos, por favor, a abrir a Bíblia de vocês, para que possamos fazer essa leitura desse texto maravilhoso. Então vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 26. E um anjo do Senhor disse a Filipe, Filipe, apronte-se e vá para o sul para o sul que ele está, de fato, de Jerusalém, né? Pelo caminho que vai de Jerusalém para a cidade de Gaza. Gaza é a cidade dos filisteus. Pouca gente passava por aquele caminho, então não tinha muito trânsito. Verso 26. Filipe se deparou e foi. No caminho ele viu um eunuco da Etiópia que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Então, alto funcionário da rainha da Etiópia, ou seja, lá um africano, estava voltando do seu país, né? Em direção, ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Então, ele saiu da Etiópia, foi para Jerusalém, adorou a Deus, depois estava voltando para a Etiópia. Então, veja que esse homem era um etíope, ou seja, era um africano convertido ao judaísmo, tá? Então, ele sai da Etiópia, vai para Jerusalém. Quando termina de adorar a Deus, que foi do tempo de Pentecostes, que tinha pouco tempo que aconteceu, provavelmente ele estava voltando para a Etiópia, tá? Na volta para a Etiópia, o etíope estava sentado na sua carruagem e ele estava lendo o livro do profeta Isaías, né? Então, esse homem era dedicado aí às escrituras sagradas. Então, o Espírito Santo disse a Filipe, Filipe, chegue perto desta carruagem e acompanha. E Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário, o eunuco, lendo o livro do profeta Isaías. E aí o X da questão, né? O tema da nossa aula. E aí Filipe perguntou, eunuco, o senhor entende o que o senhor está lendo? Filipe se deparou com o eunuco lendo, de fato, a escritura do profeta Isaías, do livro do profeta Isaías. E o eunuco estava lendo em voz alta. E o Filipe pergunta, você entende o que você está lendo? E aí o eunuco responde, como posso entender se ninguém me explica? Ele não tinha um professor, quem podia ajudar ele? Então, convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem.
Então, Filipe pergunta, o senhor entende o que está lendo? Ele diz, não posso entender porque ninguém me explica. Então, o próprio eunuco diz, então sobe na carruagem e me explica, já que você deve ser um bom entendedor. Verso 32. E o eunuco, a parte da escritura sagrada que o funcionário estava lendo era, como nós já sabemos, Isaías capítulo 53, verso 7 e verso 9. O que Isaías capítulo 53, verso 7 e 9 nos ensina? Ele, assim diz, né? Isaías capítulo 53, verso 7 e verso 9. Ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada. Ele foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. Talvez que essa passagem de Isaías 53, verso 7 e verso 9, não faz menção, não nomina, não identifica quem foi esse cidadão, né? Que foi levado como cordeiro, que foi levado como ovelha muda, que foi tosqueado, que foi morto e não disse uma única palavra, que foi humilhado, que não teve filho, né? E que foi morto, né? E aí o funcionário pergunta a Filipe, por favor, Filipe, me explica uma coisa. De quem é que o profeta está falando isso? É dele mesmo ou é de outro? Isaías falava de si ou Isaías estava falando de alguém? Então, Filipe, começando com aquela parte das escrituras, anunciou ao funcionário etíope, ao eunuco, a boa notícia a respeito de Jesus. Então, o cara apresenta Jesus Cristo a partir de Isaías 53. Lembremos que Isaías 53 simplesmente dá todo o norte, vai explicar o script, o filme, a vida, né? Os acontecimentos que se daria na vida do Messias. Então, Filipe, aproveitando aquela deixa, e a partir de Isaías 53, explicou tudo a respeito do Messias. Como ele era anunciado, como ele veio ao mundo, quem foi ele e o que aconteceu com a vida dele. Verso 36. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então, o funcionário disse, veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Chama a atenção que aqui Filipe apresentou como as escrituras anunciavam Cristo Jesus, como foi a vida de Cristo, como Cristo foi batizado, como Cristo batizava, como Cristo chamava, né, ensinava aos seus discípulos para batizar o povo, e a importância do batismo que Filipe apresentou ao eunuco. E esta passagem que eu acho muito bonita é a predisposição do próprio eunuco de se converter ao cristianismo. Tanto é que quem pede para ser batizado é o eunuco. Veja que tem água, será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu, se o Senhor crê de todo o coração, claro que pode, porque esse entendimento, esse crer de todo o coração, é aquela passagem magnífica em Romanos 10, 10, que vai dizer, se de todo o coração você crê para a justiça, e com a boca você fizer a confissão para a salvação, como Deus, como seu único Deus, como Jesus Cristo, como seu Salvador, então você pode ser salvo, você pode ser batizado e você poderá ser salvo, desde que você, depois dessa confissão, você andar diante do cristianismo. Então, Filipe falou, se você crê de todo o coração, é claro que você pode. E o funcionário disse, sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Messias. Olha que coisa magnífica. Olha que coisa fantástica. Verso 38. Então, Filipe manda para a carruagem, os dois entraram na água, Filipe batizou o eunuco ali, e quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora, ou seja, Filipe foi teletransportado para outro lugar. E o funcionário não viu mais Filipe,
porém continuou a sua viagem cheio de alegria, porque ele já tinha sido batizado, ele era um homem renovado, ele era um homem convertido, ele era adepto ao cristianismo, e muitos eruditos passam a apontar que foi justamente esse eunuco que levou o cristianismo para a África. Foi esse alto funcionário da corte da rainha da Etiópia que levou o cristianismo para a corte e para o país. Tá bem? Para finalizar, verso 40, de repente Filipe se encontrou na cidade de Azoto. Azoto é uma cidade filisteia. E seguiu viagem. Viagem para onde? Filipe saiu da cidade de Azoto, que se você pensar em Jerusalém aqui, a cidade de Azoto fica à sua esquerda, ela fica na área ribeirinha, na área marítima, né? Então Filipe sai da área de Azoto para a cidade de Cesareia de Filipe. Cesareia é uma cidade que o Herodes o Grande construiu e homenageou o César, o imperador romano César, né? A intenção era só, como ele era um grande construtor, ele construiu a Cesareia. Então, Filipe sai de Azoto para Cesareia. Lembrando que este Filipe é o diácono apontado em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Este Filipe aqui, ele morava em Cesareia de Filipe. Esse Filipe aqui é Filipe o evangelista. Este Filipe aqui é aquele mencionado em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, verso 8, que diz que quando Paulo terminou de fazer a terceira viagem missionária, ele passa por Cesareia de Filipe e se hospeda na casa de Filipe, o evangelista, e era esse Filipe que tinha 4 filhas virgens que profetizavam. O que é sinal que ele não só era um homem dedicado, né, ao caminho, né, ao cristianismo, mas também era um bom administrador de sua casa, tanto é que tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Tá bem? E aí, a partir desta passagem bíblica que podemos discutir a respeito do quanto constante no Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 40. Quando Filipe simplesmente se deparando com a pessoa que está lendo o texto, pergunta, você entende o que você está lendo? Porque não basta ler, o eunuco sabia ler. Mas será que ele tinha a capacidade intelectual de conseguir identificar o que aquela mensagem estava dizendo? E olha que é uma mensagem altamente complexa. Isaías, capítulo 53, é uma mensagem altamente complexa, tanto é que o próprio eunuco, ele confessa isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 31, que ele diz, como posso entender se ninguém me explicar? E a partir dessas duas passagens, do verso 30 e do verso 31, temos a discussão e a necessidade de falarmos sobre a hermenêutica. Hermenêutica que é a teoria da interpretação. E a pergunta que eu devolvo para vocês, como se eu fosse o Filipe e vocês fossem o funcionário da Etíope, né? A pergunta que eu faço é, entendes tu que lês? Será que você, quando abre a Bíblia, você consegue entender exatamente qual é a mensagem que está presente no texto sagrado? E aí existe uma necessidade de discutirmos técnicas para aprofundamento e melhoramento na técnica da leitura. Porque é importante um cristão consciente é aquele que lê a palavra de Deus e entende o que está lendo. Até porque estamos diante de um livro altamente complexo. A Bíblia não é fácil leitura. Não é fácil. Para entendermos a Bíblia, faz-se necessário tomarmos alguns cuidados. E é justamente esses elementos, esses cuidados, essas técnicas para que possamos entender a real mensagem, é que será objeto de discussão na aula de hoje, né? Primeiro, vamos lembrar que esta ideia de interpretação, o caminho que se deu para a gente chegar até uma correta interpretação. Primeiro, temos vamos primeiro falar da Bíblia, né? A Bíblia, ela é composta de 2 testamentos.
né, de duas informações de últimas vontades, ou dois conjuntos de livros, né? Primeiro conjunto de livros se chama Antigo Testamento ou Antiga Aliança, composta de 39 capítulos. Esse é chamado de cânon protestante, né? O nosso. O cânon protestante ele é composto de 66 livros. 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Para a formação desses livros, houve uma filtragem na época, porque muitos livros eram utilizados nos primórdios do cristianismo. Então, houve a necessidade do Concílio de Jamnia. Esse concílio reuniu, apontou quais livros deveriam compor o Antigo Testamento, os 39 livros. Já os 27 livros do Novo Testamento foi aprovado a partir de inúmeros concílios. Tivemos o concílio de Quinicésto, em 692, o de Trento, o de Hipona, o reafirmado no Sínodo de Jerusalém, onde fechou os 27 livros, né, que nós adotamos hoje. A partir desses 27 livros, houve inúmeras interpretações a respeito dos textos, onde, a partir daí, temos uma atuação fantástica de homens chamados pais da igreja. Eram padres, alguns deles que tiveram contato com os apóstolos, e diante desses livros que já tinham sido compilados, alguns hereges estavam ensinando doutrina errada a respeito de Jesus, a respeito da ceia, a respeito da santidade, a respeito da salvação, da ressurreição. E aí, homens, veja que a hermenêutica, ou a exegese, daqui a pouco vamos falar exatamente o que é cada um, já era algo observado nos primórdios do cristianismo. Porque quando houve a reunião dos livros, aí houve teorias, houve doutrinas totalmente equivocadas, doutrinas heréticas. E coube justamente a esses homens que teve contato com os apóstolos, ou que simplesmente tiveram, de fato, debruçaram, né, diante do conhecimento bíblico, defender o texto bíblico de forma correta. Esses homens vamos encontrar Irineu, vamos encontrar Orígenes, vamos encontrar Tertuliano, e dentre outros. Agostinho de Hipona, que é o maior de todos os padres, né? Então, esses homens eles tiveram que fazer defesas apologéticas, defesas das teses bíblicas. Posteriormente, a respeito de interpretação, primeira formação do cânon, teve que fazer uma filtragem para escolher os primeiros livros. Depois vamos encontrar a exegese patrística, né, que é justamente esses padres que tiveram que fazer a defesa da correta doutrina. Depois teve concílios, né? Houve alguns conselhos, a reunião de homens para definir qual era a melhor interpretação. Tá? E por que tem essa necessidade, Cleito, de interpretar a Bíblia? Né? Porque a Bíblia ela tem que ser interpretada. Porque a Bíblia, convenhamos mesmo, a Bíblia é um livro de difícil compreensão. Não é abrir a Bíblia e entender exatamente como está lá. Não tem condições de ser assim fácil. Você tem que adotar algumas técnicas. Se você for bom de estudo, melhor ainda, porque de fato você dá para se desenvolver fácil, né? Você, a partir de uma leitura sistemática, você pega a Bíblia e você lê de uma forma mais aprofundada, né? Mas se você também não tem essa leitura mais aprofundada, temos que adotar técnicas básicas, que é essa que vamos adotar aqui. Então, se a Bíblia é um livro de difícil compreensão, porque a partir de um texto mesmo pode surgir inúmeras interpretações, algumas legítimas, outras questionáveis. Então, tudo depende do método, né, que você vai adotar para ler a Bíblia. Quer ver uma coisa? Para você entender como a Bíblia ela é de difícil compreensão, vamos encontrar um exemplo a respeito do batismo. Existe grande discussão até hoje, tem passagens que vai apontar que o batismo deve ocorrer por imersão.
Realmente, se a pessoa for afundada dentro da água, ali, depois voltar, que vai ocorrer o batismo. Já vai ter passagem que nos dá a entender que não houve imersão, houve apenas a aspersão. Ou seja, jogou um pouquinho de água na cabeça e já está batizado. Né? Então, a Bíblia não deixa muito claro. Então, vai ter que, de fato, ter uma interpretação a partir de cada passagem. Por exemplo, Pedro mesmo batizou 3.000 pessoas em Jerusalém. Onde é que foi que ele encontrou aquele local? Em Jerusalém não tinha um espaço, na época, compatível para você batizar até 3.000 pessoas lá por imersão. Provavelmente ele deve ter batizado por aspersão, né? Provavelmente, diferentemente em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, que dá a entender que houve a imersão do eunuco, do alto funcionário lá, dentro da água. Então, precisa ter uma interpretação. Em que momento? Como foi que se deu aquela situação toda? Né? A Bíblia tem algumas passagens, além dessa dificuldade de interpretação. Por exemplo, em Eclesiastes, capítulo 1, verso 8. Ele vai dizer que o sol se levanta no horizonte e ao fim do dia se põe. Depois volta ao mesmo lugar de onde se levanta para o novo dia, dando a entender que é o sol que se movimenta, né? Um exemplo de difícil interpretação. Então, você tem que ter, peraí, mas o sol é estático, esse movimento é a Terra. E a Bíblia está errada? Não, porque muitas vezes ali vai descrever fenômenos sob a perspectiva de observação humana. O cara, naquele tempo, não tinha conhecimento científico. Então, precisa você ter essa interpretação, você precisa ler o texto, entender, interpretar, e você fazer o devido entendimento a respeito, né, do que está sendo lido. Quer ver outro objeto que é muito comum ter, que há uma necessidade de você fazer a leitura com cuidado? Quando lemos Salmo 92, verso 10, vai dizer: porém Deus exalta o meu chifre, como do boi selvagem, serei ungido com óleo fresco. E aí agora? Deus exalta o meu chifre? Salmo 92, verso 10. Então veja que isso às vezes é um problema de tradução. Porque chifre para a tradição judaica naquele tempo significa poder, significa força, né? Então, o correto é: tu exaltas o meu poder, ou a minha força, como a do boi selvagem. Entende? Então, precisa, se você não ter a mera leitura, uma visão literal do texto, você tem que entender qual é o significado do texto bíblico. Por isso que existe uma necessidade de fazermos a interpretação, a exegese do texto, a hermenêutica a respeito do texto. E o texto bíblico, ele é tão complicado, que eu acho de difícil interpretação, que o próprio Daniel, se você ler Daniel capítulo 9, verso 2, ele vai dizer que ele estava se batendo a respeito dos escritos do profeta Jeremias. Ele estava interrogando longamente sobre o sentido daqueles oráculos quanto aos 70 anos de cativeiro. Pode ler lá, Daniel capítulo 9. Do mesmo jeito que se lermos lá a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16, ele vai dizer que os escritos do apóstolo Paulo eram de difícil entendimento. Basta ler lá, 2 Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16. Inclusive, uma das passagens que eu mais gosto de Pedro, porque mostra a humildade dele depois que ele teve uma grande discussão com Paulo lá na cidade de Gálatas, conforme lá enunciado em Gálatas capítulo 2. Ele deixou de lado as diferenças, falou: não, cara, Paulo é o cara. Paulo escreve coisas lindíssimas, ainda que seja de difícil entendimento. E que é difícil entendimento. Se você ler Romanos, você tem que ter uma didática teológica e hermenêutica, senão você se perde. Então, precisamos traçar as diretrizes de como melhor interpretar a palavra de Deus. E temos ferramentas que nos ajudam sobre isso. A primeira delas se chama exegese. A exegese, gente, ela serve nada mais, nada menos do que trazer o sentido primitivo que o escritor desejou quando ele escreveu o texto. Professor, nos ajuda aí, explica o que é que o senhor está querendo dizer.
A exegese, ele vai analisar o texto bíblico e vai dizer assim, ó, o autor do texto quis dizer isso. Ele não quis exatamente estender nem nada. O que ele quis dizer é exatamente isso. É buscar o real sentido da palavra. Né? E aí, essa exegese é um conjunto de procedimentos que estabelece o sentido exato do texto sobre vários âmbitos. Textual, literário, motivo, tema, processo de composição, processo histórico, onde aquele cara estava, né? Queria só chamar a atenção para vocês que a exegese vem do grego, que significa guiar, dirigir, governar, explicar, interpretar, ordenar, arrancar, ou seja, nada mais, nada menos, conduzir para fora. Ou seja, eu preciso apresentar o real sentido do texto. Eu não posso deixar apenas o texto escrito lá. Preciso trazer para cá, para a gente tentar entender o que está dizendo. Lembrando que exegese é diferente de exegese, né? Exegese você conduz para fora. Eu interpreto o que foi dito. Já exegese é uma condução para dentro. Ou seja, eu interpreto a partir de um elemento que eu trago. Exemplo, Cristo não andou sobre o mar. Cristo andou sobre um lago. Ou Cristo andou num navio. Cristo estava num navio. Não tem isso lá nas Escrituras. Então eu invento. Eu trago um elemento externo e insiro no texto. Então exegese, trago para fora, eu explico o que está sendo escrito. Exegese, eu pego o que está escrito e insiro um elemento meu. Já hermenêutica, que vem do grego hermeneuem, que quer dizer traduzir e interpretar, né? Veja que a exegese eu conduzo para fora para fazer uma interpretação, né? Uma condução, uma ordenação do que está sendo escrito. Já a hermenêutica é a interpretação. Lembrando que a hermenêutica é tida como uma filosofia da interpretação, e ela, por que o nome hermenêutica? Porque ela está associada ao deus grego Hermes. E por que estaria associado ao deus grego Hermes? Porque o deus grego Hermes era chamado de deus intérprete. Porque toda vez que fosse apresentado algo para o homem e a mente humana não conseguisse compreender, vamos falar sobre o universo, vamos falar sobre o espaço sideral, o homem não conseguiria entender naquele tempo. Então, cabia ao deus Hermes, né, por ele ser o deus da interpretação, fazer a tradução daquilo que foi dito para os homens numa linguagem humana. Né? Então, por isso que hermenêutica vem desse deus Hermes, sob a perspectiva de interpretação. Tá bem? Então, professor, vamos agora analisar quais são essas técnicas de interpretação. Primeiro, antes de falar das técnicas, deixa eu falar que existem algumas barreiras. Quando lemos a Bíblia, né, o que vai forçar, de fato, a adoção da hermenêutica, temos pela frente 3 grandes barreiras. Por quê? Primeira barreira, a época. A Bíblia foi construída em uma época totalmente distante e diferente da nossa realidade. A Bíblia não é considerada apenas um livro, que a Bíblia quer dizer um conjunto de livros, como se fosse uma biblioteca de livros, né? Então, esses 66 livros foi construído ao longo de mais de 3.000 anos, né? Vamos ter 2.500 anos antes de Cristo, né? Depois foi construído mais 2 séculos, provavelmente, depois de Cristo. Então, são épocas distintas, mais de 40 autores. Então, isso por si só complica um pouco a leitura, tá? A segunda barreira diz respeito ao mundo social, econômico, político e religioso em que se formou a Bíblia. Então, quando você for interpretar, você tem que considerar, né, que foi escrito há anos, tem vários anos aí atrás, então tem que ter muito cuidado, tem que considerar a época,
né, a ausência de tecnologia, uma sociedade muitas vezes patriarcal, uma sociedade muito machista, um momento imperial, então tem que ter esse cuidado também. A terceira barreira, a linguística, porque a Bíblia não foi escrita, obviamente, no português, claro que não. Né? A Bíblia vai ter uma mistura de 3 línguas antigas, que é o hebraico, o aramaico e o grego, né? Então, essas 3 línguas aí tem que ter um grande cuidado no momento de você fazer a interpretação, porque tem essas 3 variantes, histórico, político, econômico e linguístico, tá bem? Então, como interpretar a Bíblia? Como interpretar a Bíblia? Então, vamos lá agora para as ferramentas, tá bem? Primeiro ponto. Leve em consideração que a mensagem que você irá explorar e discutir é uma mensagem revelada, né? Por que isso que está mencionando? Porque a Bíblia ela é fruto de uma ação humana, claro que sim, foi um homem que escreveu, mas aquela mensagem ali foi uma mensagem inspirada, foi uma mensagem revelada pelo Espírito Santo, foi uma mensagem revelada pelo próprio Deus, para que aqueles homens pudessem compilar aqueles livros, para que pudessem perpetuar na história. Professor, isso é você que está dizendo? Não. Basta você ler 2ª Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 20. Ele vai dizer, olha, nenhuma profecia aqui é fruto de sabedoria humana, não. Todas elas foram reveladas, né, por intercessão divina. Então, o primeiro passo é, você deve partir desse pressuposto que ali é a palavra de Deus. Tá bem? A segundo momento, como interpretar a Bíblia, é você entender que a Bíblia é formada por uma revelação progressiva. O que isso quer dizer? Vai existir a profecia para Adão, vai existir a profecia para Adão, exemplo, o homem que pisará na cabeça da serpente, um exemplo. Vamos ter a profecia para Abraão, virá da sua descendência de forma numerosa. Depois vai ter outra profecia, né, para Davi. Ó, você vai reinar por o seu trono, vai reinar eternamente. Então, você vai ter uma profecia para cada livro e vários personagens vai trazer uma revelação progressiva. Por isso que é bom que você tenha um intuito, né, que você tenha um interesse de você fazer uma leitura contínua, né? É bom que você sempre faça uma leitura de todos os livros, porque a revelação da Bíblia não se dá em apenas um livro. A revelação bíblica se dá desde Gênesis e vai até Apocalipse, tá bem? Então, por isso que você deve ter esse cuidado, você não fracionar um entendimento bíblico, tá bem? Por isso que devemos ter um grande cuidado com essa ideia de que os fatos não estão isolados, né? Você deve adotar uma leitura contínua, né? Se você vai falar em profecia, se você vai falar sobre a profecia lá no livro de Isaías, basta lá você dar uma lida lá nos Salmos. Se eu for falar a respeito do livro de Miqueias, basta você dar uma leitura lá em Deuteronômio, porque de fato vai basear também parte do livro que ele faz menções lá a respeito de Deuteronômio. Então, os fatos não estão isolados, então faz-se uma necessidade de uma leitura contínua da Bíblia, tá bem? Segundo ponto que nós devemos levar em consideração, qual é? A relação existente entre o Antigo e o Novo Testamento, tá bem? Porque enquanto vamos encontrar no Antigo Testamento a mensagem que ela é velada, ou seja, o Antigo Testamento vai apontar a respeito do Messias, mas não vai apontar de forma explícita, né? Porque enquanto o Antigo Testamento ele vai apontar para o Messias, o Novo Testamento é a revelação do Messias apontado no Antigo Testamento. Então, o Novo Testamento cumpre todas as profecias, né, todos os juramentos apontados no Antigo Testamento. Por isso que você tem que entender que existe uma correlação lógica, até porque Cristo diz, ó, eu não vi lá revogar o Antigo Testamento. Pelo contrário, eu vim sim cumprir
Eu vim cumprir letra por letra do que está escrito no Antigo Testamento. Então, devemos ter a ideia de que a mensagem revelada, temos que ter a ideia que existe uma revelação progressiva, existe profecia em cada livro. Então, eu vou ler apenas Jeremias e só Jeremias tem profecia. Errou tudo. Errou tudo, porque Jeremias faz uma construção histórica daquilo que foi apresentado anteriormente. Então, você tem que ter isso na mente, que todos os livros estão interligados, porque a Bíblia é algo incrível. Com 40 autores de diferentes regiões, de diferentes lugares, de diferentes línguas, conseguir escrever tudo de forma compilada, sem nenhuma divergência. Isso nunca aconteceu no mundo, é algo incrível. Né? Então, faz-se necessário que você tenha essa ideia de que eles têm conexão. Tá bem? Terceiro, vamos dar uma olhada aqui. O mais importante, mensagem revelada, né? Revelada e inspirada por Deus. Revelação progressiva. 3, que eu mais gosto, que eu acho incrível. Quando você estiver disposto a interpretar uma passagem bíblica, não vá com a intenção ou com os olhos humanos. Não tem condições. Porque a própria Bíblia aponta que é o Espírito Santo que ajuda na interpretação e na iluminação do nosso entendimento. A sua mente, a sua sabedoria humana vai lhe catapultar para você ler a Bíblia. Vou ler tudo a Bíblia. Mas entender, meu amigo, é outros 500. Por isso que faz-se uma necessidade de você fazer a lectio divina. O que é lectio divina? A leitura individual ou até comunitária. Não há problema nenhum. Você pode explorar a Bíblia sozinho, mas você pode explorar a Bíblia também em comunidade. Em grupos também. Diante de que, gente? Diante de um pedido da intercessão de Deus para que haja um desenvolvimento da leitura sob a moção do Espírito, em meditação, oração e contemplação. Há uma necessidade de ser feito um pedido para que Deus interceda e ajude na tua interpretação. Porque os mistérios de Deus, eles somente é revelado àqueles que têm fé. Cleiton, você está inventando isso. Não estou, não. Basta ler o livro de 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, vai ensinar que o Espírito capacita para entender os segredos de Deus. E isso é fácil. Porque quando lemos 2 Coríntios, capítulo 2, Paulo dizendo que estava na capital da Caia, na capital da Grécia, quando ele chegou em 1 Coríntios, ele diz em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 2, que ele estava fraco e com medo. Meu Deus, mas minha sabedoria é pouca. Mas o Espírito de Deus capacitou aquele grande homem. Tanto é assim que eu peço, por gentileza, que vocês abram a Bíblia de vocês, em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 12. Vamos ler o 12, o 14 e o 15. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 12, 14 e 15. Olha só o que ele diz. Se não é o Espírito Santo que lhe capacita para você poder interpretar a própria palavra de Deus. Olha lá. Não foi o espírito desse mundo, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 12. Não foi o espírito desse mundo que nós recebemos. Mas recebemos o Espírito mandado por Deus, para que possamos, olha, o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo que Deus tem nos dado. Verso 14. Mas quem não tem o Espírito de Deus, não pode receber os dons de quem? De quem vem do Espírito. E, de fato, nem mesmo pode entendê-lo. Então, se eu não tenho o Espírito de Deus, eu não tenho condições de entender as coisas de Deus. Verso 15. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 15. A pessoa que tem o Espírito Santo, repitam comigo, por favor. A pessoa que tem o Espírito Santo,
pode julgar o valor de todas as coisas. Então, veja, há uma necessidade que você exerça a lectio divina. Faça leitura individual ou comunitária, clamando por Deus e para o Espírito Santo, para que você possa, em meditação, oração e contemplação, entender aquilo que você se propõe a ler. Porque se assim você não fizer, você não vai entender nada. Você pode ler o texto bíblico mais claro que você tiver em tua frente, não vai entender. Você precisa abrir o teu espírito, tua alma, tua mente e recepcionar a ajuda do Espírito Santo para que você possa restar capacitado para interpretar a mensagem revelada. Eu acho esse um ponto fundamental. Por isso que você vai ler, Senhor, humildemente, me ajude. Eu clamo por sua ajuda. Eu preciso que o Senhor ilumine a minha mente para que essa passagem bíblica se torne mais limpa e transparente e assim eu possa entender o que exatamente o Senhor quer dizer para mim e para o meu coração. Então, peço, chamo a atenção, que segundo a própria Bíblia, o Espírito Santo que vai te capacitar para que você adote a melhor hermenêutica, exegese e possa entender a passagem de Deus. Tá bem? Outro ponto interessante para a interpretação, além da mensagem revelada, a mensagem progressiva, aí pedindo a intercessão do Espírito Santo, temos a adoção das traduções. Adote sempre uma tradução para você ler a Bíblia. Professor, qual a melhor tradução? Até porque o senhor me disse que o nosso cânone é o cânone protestante. O protestante ele vai ter 66 livros. Esses 66 livros foram escritos em 3 línguas diferentes. Vamos encontrar o hebraico, na maioria do Antigo Testamento. Vamos encontrar o aramaico, onde passagens do livro de Daniel e de Esdras e de Esté, desculpe, foi escrito em aramaico. Vamos encontrar o Novo Testamento todo que foi escrito no grego. 3 línguas. Então, há uma necessidade de utilizarmos a tradução correta. Mas qual é a tradução correta? Hoje vamos encontrar João Ferreira, King James, a NVI, que é a nova versão internacional, e a nova tradução da linguagem de hoje. Qual é a melhor, professor? Todas elas são boas. Todas elas são boas. Pode adotar qualquer uma delas que não há problema de interpretação. Às vezes um tradutor ou outro muda uma palavra, tal. Só para você imaginar essa questão de mudança de palavra, a passagem presente, porque assim o grego, por exemplo, o grego ele facilita a dupla interpretação. E às vezes você usando uma tradução pela outra, você vai ver uma grande diferença. Quer ver um exemplo? Quando traduzimos o 1 Coríntios capítulo 7, verso 36, que Paulo simplesmente dizendo, ó, você quer praticar o celibato? Não casar? Beleza, muito lindo. Mas se você não quiser, não case. Mas se você também quiser casar, case. Mas ele vai dizer, se você também tiver muito tempo com a moça e estiver enrolando, prometendo que você vai casar, casa. Porque aí é sacanagem. Você tem que casar. Ter muito tempo com a moça, pelo amor de Deus. Mas veja como cada tradução, que vocês devem ter um grande cuidado quanto a isso. Cada tradução tem um entendimento distinto. Olha só como 1 Coríntios capítulo 7, verso 36, que eu mencionei qual é a passagem, não quer casar, o bom é não casar. Mas se você quer casar, não tem pecado nenhum. Agora, se você tá com compromisso, pô, vai muito tempo, 10 anos namorando com a menina, vai casar com a menina, pô, pelo amor de Deus. É isso que Paulo diz lá nessa passagem que eu vou mencionar. Mas olha só, em 1 Coríntios capítulo 7, verso 36, como cada tradução diz uma coisa, apesar que a mensagem é a mesma. Vamos lá? Exemplo. A João Ferreira, que eu gosto muito, João Ferreira corrigida, vai traduzir assim em 1 Coríntios capítulo 7, 36. Paulo dizendo, mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, olha, chama trata de virgem. Se tiver passado a flor da idade, ou seja, está muito tempo já namorando com a criatura, a pessoa já está velhinha, e se for necessário, que faça o tal que quiser, não peca, casas. João Ferreira, como João Ferreira traduziu 1 Coríntios capítulo 7, 36.
Agora, olha como a King James traduziu. Mas, se alguém julga que está agindo de forma desonrosa perante a sua noiva, já não é mais virgem, é noiva. Se ela estiver passado da idade, crendo que deve se casar, faça como entender melhor. Ele não peca por isso que se casa. Já um exemplo, a Nova Versão Internacional vai dizer, se alguém que acha que não está tratando a sua filha, olhe, João Ferreira vai dizer virgem, King James vai dizer noiva, Nova Versão Internacional vai dizer filha. Se alguém acha que não está tratando sua filha como é devido, porque ela está numa idade madura, pelo que ele se sente obrigado a casá-la, faça como achar melhor. Como isso não peca, deve permitir que se case. Então veja que cada tradução, porque cada tradutor, diante do grego ou da língua nativa, ele vai procurar a mensagem, a tradução conectiva mais compatível com aquilo que o texto está querendo dizer, com a época, com a história, para trazer para a realidade. Então, num texto bíblico, você vai ter várias interpretações. Várias traduções. Professor, o senhor me disse que todas as traduções estão corretas. Mas, e aí? Virgem, filha ou noiva? Aí é que eu X da questão. Como eu faço e como eu indico para todos vocês. Se vocês querem estudar um pouco mais a Bíblia, eu sempre aconselho fazer a leitura em duas versões. Eu, atualmente, gosto muito da nova tradução da linguagem de hoje. A NTLH, muito bom. A nova tradução da linguagem de hoje, porque a tradução é muito boa, né? É a mesma mensagem bíblica, só de uma forma bastante mais organizada. Veja como ela vai dizer aos que ficam noivos, mas resolveram não casar mais. O cara noivou, mas não quer mais casar. Eu digo o seguinte, se o rapaz sente que assim não está agindo certo com sua noiva e acha que a sua paixão por ela ainda é muito forte e que devem casar, então que casem. Não existe pecado nisso. É Paulo dizendo, você está noivando, já está noivado há 18 anos, noivado com a pobre coitada. E o cara do meio que eu me disse assim, rapaz, eu não sei se eu caso, eu não sei se eu continuo. Paulo diz, rapaz, não importa se você está com noivado de 18 anos. No seu coração está dizendo que é para você casar? Case, filho. Case, você não vai estar pecando, não. Vá lá, vá tomar conta do seu amor, case e seja feliz. Então, veja que a nova tradução da linguagem de hoje tem uma linguagem mais fácil, mais acessível. Então, se vocês me perguntar qual é a melhor tradução, para mim, e até para facilitar para vocês, que vocês possam entender melhor a Bíblia, é a nova tradução da linguagem de hoje, que está em todos os celulares aí, ele já está aí presente para vocês, tá? Mas, aqueles que gostam de estudar um pouco melhor a Bíblia, sempre bom. Inclusive, aqueles irmãos, né, da nossa igreja, que gostam de fazer, praticam a homilética, o que é a homilética? A teoria da retórica, né? A teoria da argumentação para apresentar o sermão, né? Para você fazer o sermão. É sempre bom utilizar duas versões, porque aí você tem um pouco mais de armas para poder apresentar a mensagem no púlpito, né? Então, isso é muito bom. Mas, para os nossos irmãos, qualquer tradução é válida. Se quer melhorar, se bater um pouquinho no verso, pega outra versão, outra tradução para facilitar o entendimento. O que não pode é ler e continuar na dúvida. Nunca. Leu a Bíblia, teve dúvida, busca pastor, busca professor, busca um livro, busca vídeo na internet. Não pode ler a Bíblia e ficar com dúvida. Tá bem? Depois de você escolher a sua tradução, você deve identificar, vou ler aqui, Miqueias. Vou ler o livro de Miqueias. Beleza. Primeiro passo. Nós temos aqui, graças a Deus, a igreja tem 66 análise panorâmica dos livros da Bíblia. Então, o que vocês podem fazer? Identificar qual tipo de testamento está contido no livro. Se ele está no Antigo Testamento, formado de 39 livros, ou no Novo Testamento. Pronto. Identificou qual dos dois testamentos, Antigo ou Novo? Segundo passo. Preciso identificar qual bloco de livro esse livro aqui ele participa. Por quê?
O Antigo Testamento é formado por 4 blocos de livros. Livros da lei, livros históricos, livros de sabedoria e livros proféticos. Novo Testamento, 4 blocos de livros. Evangelhos, livro histórico, que é Atos dos Apóstolos, as epístolas e o livro profético, que é o Apocalipse. Porque, a partir da identificação de qual testamento e qual bloco de livros que ele participa, você vai olhar qual é a mensagem-chave do livro, qual é a natureza literária, porque aí facilita, existe uma conexão do livro com aquilo que você vai ler. Então, você vai estar mais ambientado e com o espírito mais aberto para a recepção da mensagem. Então, isso é muito importante que você faça essa distinção. Que eu não posso ler um livro profético achando que é um livro histórico. O livro de histórico assim, não vai estar lá, assim diz o Senhor. O livro histórico vai narrar. Já o livro profético, não. Assim diz o Senhor que vai acontecer, tal. É diferente. Né? Então, você tem que ter. Livro de sabedoria vai ter assim diz o Senhor, ou isso que aconteceu? Não. Vai trazer poesias, cânticos, poemas, que era provérbios que eram utilizados na época bíblica. Então, você precisa fazer esse recorte. Identificou o livro, professor? Qual é o segundo passo? Identificar o gênero literário da passagem que você está lendo. Vixe, professor, o senhor agora viajou a conversa toda. Não. Bem fácil. Se eu for ler o 1 Coríntios, bem fácil. Eu vou lembrar Novo Testamento. 1 Coríntios vai estar no 3º bloco de livros do Novo Testamento. Passou o Evangelho, passou livro histórico, ele está na Epístola. Então, dentro das epístolas, eu vou precisar verificar a característica própria dela, porque ali é Paulo escrevendo para alguém. Paulo ou qualquer outro apóstolo escrevendo para uma comunidade ou para uma pessoa. Então, o modo que você vai ler, você sabendo, ele está mandando aqui um WhatsApp para uma pessoa. Veja a distinção. Diferentemente de você ler Deuteronômio, onde você vai encontrar poesia, poema, história, contos, parábolas, coisas maravilhosas. Então, primeiro você vai ter que identificar o gênero literário. E a Bíblia, meus irmãos, é um livro fabuloso. Sabe por quê? Por causa da riqueza de gênero literário. Aqui você vai encontrar, no livro você vai encontrar cântico, você vai encontrar poesia, você vai encontrar oração, você vai encontrar profecia, você vai encontrar parábola, você vai encontrar relato histórico, você vai encontrar evangelho, você vai encontrar carta, você vai encontrar provérbios. Quer dizer, quando a gente lê, você se depara em Juízes capítulo 5, onde lá vai ter um cântico de Débora. Ou você vai ler em Deuteronômio, vai ter o cântico de Moisés e o cântico de Miriam. Porque o cântico é simplesmente uma cantoria do personagem. Então você tem que identificar, isso aqui é apenas uma música. Você pode se deparar com uma poesia. Porque quando você lê, você diz, opa, aqui não é um relato histórico. Aqui também não é um cântico, aqui é uma poesia. Por exemplo, Deuteronômio 32, para mim, a melhor poesia de toda a Bíblia. Né? Quando ele fala, inclina os ouvidos aos céus e farei, e ouçam a terra as palavras da minha boca, goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva, porque eu apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza ao nosso Deus. Ó, coisa maravilhosa. Então aqui eu estou entendendo que Moisés está trazendo uma poesia, né? Para todo o povo de Deus tomar conhecimento o quanto ele exultava a Deus de forma magnífica. Oração. Lembra lá quando você lê 1 Samuel capítulo 2, a oração de Ana. Ana agradecendo, porque Deus cumpriu a promessa contra ela e veio Samuel. Profecias. Basta ler Lucas capítulo 1, verso 67. Zacarias, né? Profetizando a respeito de João Batista. Parábolas. Cristo Jesus vai apresentar um bocado de parábolas da semeadura, do filho pródigo, né? Do samaritano, que são histórias contadas para evidenciar uma mensagem. Né? Relato histórico, basta ler o livro de Josué. Nós estávamos numa cidade, fomos para outra,
destruímos o rei de Zabor, depois descemos, destruímos os edomitas. Então, são relatos históricos, foi o que aconteceu de forma sucessivamente. Os evangelhos, relatos da vida do Cristo Jesus, as cartas, os provérbios. Então, precisa identificar qual é o gênero literário que você está lendo. Pô, isso aqui é uma poesia? Então, a minha conexão com o texto é a visão, né, poética. Se é uma oração, a visão, o que Ana quis dizer para Deus. E aí, sucessivamente, tá? Outro tópico da hermenêutica que não pode cometer um erro. Não fazer leitura isolada de verso. Você não pode ler apenas um verso e achar que entendeu tudo. Não cometa esse grande erro. Um verdadeiro hermenêutico, um verdadeiro exegeta, é aquele que lê um verso e complementa com a leitura o que é que vem antes e o que é que vem depois. Para que você seja localizado no que o autor quis dizer. Você não pode pegar uma mensagem isolada e simplesmente, se você já conhecer, beleza, mas se você não conheceu, faça a leitura de todo o capítulo, de todo ali, ó, o que está em torno dele, para você poder identificar o que exatamente está sendo dito. Já imaginou se eu pego Atos dos Apóstolos, capítulo 16? Né? Que vai falar Paulo lá iniciando a sua segunda viagem missionária, e no meio do caminho está lá dizendo que o cara já mudou, o cara não está mais com o Barnabé, nem Marcos. Ele agora está com Silvano, Timóteo e outros. O que foi que aconteceu? Você não sabe. Isolado, dá uma lida. Retrocede um pouquinho, 5, 6 versos, uma sessão, dá uma lida na sessão. Assim, historicamente, assim vai te alçar para você entender o que você está lendo. Tá? Então, tenha o máximo cuidado com a leitura isolada de um verso. Outra questão. Perguntas de conteúdo. Isso é muito importante. É você ser questionador com aquilo que você está lendo. Faça a questão. Quando você se deparar com informações que você não conhece, pergunte. Por exemplo, você lá está lendo lá o Novo Testamento e você se depara sobre um denário. Você se depara sobre a jornada do sábado, sobre lugares altos. São terminologias que têm os seus significados. Então, o que você tem que fazer? Quanto era um denário naquela época? Por que o sábado é proibido aqui no Novo Testamento? Que foi um dos maiores motivos que o Cristo Jesus foi blasfemado, foi humilhado, foi desrespeitado. Por que o Novo Testamento tem aquela agonia toda com o sábado? Aí você tem que parar para ler lá em Deuteronômio e dizer que todo o povo de Deus tinha que guardar o sábado. Por que tinha que guardar o sábado? Porque eles foram livrados, foram libertos da escravidão. Então, sábado tinha que significar que eles foram tirados da escravidão, da exploração física, emocional, existencial, para estar na liberdade. Por isso que eles tinham que guardar o sábado, como uma simbologia, para lembrar aqueles que tiveram cativeiro egípcios, para que ele lembrasse do momento ruim que ele teve lá atrás. Essa é a importância do sábado. Basta ler lá, se não me engano, Êxodo 18, não me recordo bem agora. Então, façam perguntas de conteúdo. Se deparou com alguma coisa, deixa o que é isso aqui. Recorta. Sempre bom. Eu sempre gosto de fazer a leitura bíblica com o livro de anotações, né? Pega um livrozinho de anotações, coloca do lado, né? Dá uma lida, vai anotando o que acha pertinente, que acha muito interessante, para poder, de fato, depois apontar, né? Fazer perguntas ao pastor, né? Pergunta ao professor, pergunta aos diáconos, né? Pergunta, a gente não tem presbíteros, né? Mas pergunta, tem pastores, tem professores, tem diáconos, tem líderes de células. Então, senta lá, olha, rapaz, eu discuti, li a Bíblia aqui e falou aqui sobre um centurião. O que é centurião? Né? Um conjunto de 100 homens, né, para a guerra. Então, eu não sei o que é centurião. Alguém poderia me dizer? E aí, nessa consulta comunitária, sempre tem um aí que lembrou, que pesquisou, e vai lá e fala, e já vai, ajuda tudo. Então, nunca sair do texto bíblico com dúvida. Isso é o maior, para mim, acho que é o maior
crime que o cristão pode cometer. Não pode ter dúvida. Nunca. Nunca em tua vida. Teve dúvida? Para tudo, anota. Poxa, eu vou buscar informação a respeito. O que é que Cristo quer dizer aqui com essa parábola aqui? Então, aí, tentar desmistificar o que está escrito lá, tá? Ferramentas. Opa, isso aqui é muito interessante. Você pode ler o texto sagrado e, ao mesmo tempo, fazer as suas anotações e fazer uso de outra tradução, de um bom dicionário da Bíblia. Você lê também com livros com comentários. Tem a Bíblia de Genebra, que é muito bom. Aquela Bíblia de aplicação, é maravilhosa, usei bastante, ajuda bastante, porque nem sempre a gente não tem condições de saber tudo, né? E a Bíblia é um livro muito difícil, é um livro que tem muitos vetores de interpretação, então você tem que ter cuidado para que você não acabe se equivocando naquilo que você está lendo e ter um entendimento errado. Então, se você puder ter uma ajuda de outras ferramentas, assistir o culto do nosso pastor, assistir também aulas, né, de outros professores na internet, tem muitos bons aí, Augusto Nicodemo, tem aí Hernan Dias Lopes, tem o pastor Caio Fábio, tem muitos aí que vocês podem utilizar, tem Kleber, eu esqueci o nome dele agora, muito bom. Então, você pode estar estudando aí, fazer uma leitura. Escola de Profetas, muito bom, na internet também. Então, você pode estar dando uma reforçada no seu entendimento, tá? E aí você, a partir dessa discussão toda, de você fazer essa ferramenta, identificação literária, tal, você pode utilizar os métodos de interpretação. Esses métodos de interpretação vamos encontrar, para que está bastante avançado da nossa aula, método histórico crítico, né? Que você tem que ler a Bíblia considerando o estado atual que o escritor estava. Se o cara escreveu Esté quando ele estava lá na Pérsia, né? Tem que ver qual foi o momento histórico. Era um momento, de fato, que o povo de Deus já tinha saído do cativeiro, ele estava em outra terra fora, ou seja, estava fora da Palestina, com outras influências. Então, você tem que considerar que o momento histórico que aquele autor estava, né? A época, a cultura que ele estava submetido, os fatores geográficos, topográficos, políticos, a ocasião que o livro, a carta, o salmo foi confeccionado. Então, você tem que considerar, né? Moisés estava onde? Na planície de Moabe? Onde é a planície de Moabe? Quais eram as condições que aquele camarada estava ali? Né? Por que tem tantas exigências e restrições lá no livro de Levítico? Onde é que eles estavam? Estavam no deserto. No deserto ele achar água? Não. Então você não tinha água nem para lavar a mão. Como é que você ia usar o banheiro lá? O cara usava o banheiro lá. Não tinha água para lavar a mão. Então, os cuidados com a asepsia, os cuidados sanitários tinham que ser levados muito a sério. Porque se um camarada daquele pegasse uma doença, tivesse uma pandemia, uma epidemia entre eles, ia matar todo mundo. Porque não tinha condição de você. Como é que ia dar soro ao pessoal lá? Como é que ia ter um hospital lá entre eles? Então, não tinha. Então, os cuidados. Então, você tem que fazer a leitura baseado no momento, questões políticas, questões econômicas. Então, isso tudo tem que ter muito cuidado no momento de você fazer uma visão, uma análise do livro. Isaías. Qual foi o momento que Isaías estava? Quem era o rei? Eu não sei. Então, você já está todo perdido. Então, lá, Isaías. Qual foi o rei do tempo de Isaías? Logo no capítulo 1 de logo. O profeta Isaías profetizou nas épocas do reinado de Acais, Ezequias, tal. Então, você, depois ir para o livro de Reis. O que foi acontecendo nessa época aqui? Momento de instabilidade, loucura, idolatria, morte de pessoas, Manassés matando geral. Então, olha as condições que o próprio Isaías profetizou. Então, você tem que fazer esse recorte histórico-crítico do texto, tá? Dizem também o método em sentido literal, né? Você definir o sentido preciso do texto, né? Então, se o texto vai apontar lá que Jesus Cristo saiu da Palestina e foi para o Egito com medo de Arquelau, né? Que era o filho de Herodes o Grande. Então, mas Cristo não foi para o Egito, não. Cristo foi para a Mesopotâmia.
Pera aí, filhão. O texto está dizendo o que foi Egito? Não, foi Egito. Sentido literal do texto. Historicamente estava acontecendo isso, literal, não tem para onde correr. Agora, esse sentido literal, ou literalista, né? Tem pessoas que usam o histórico crítico, tem outros que podem dizer só literal. É o que a palavra está dizendo, é o sentido preciso do texto. Mas temos que ter cuidado com textos metafóricos. Ixi, professor, o que é metafóricos? Metafóricos, justamente, é aquele sentido simbólico, né? O que isso quer dizer? Quando o sentido literal do texto não é aquele que resulta a palavra. Por exemplo, Lucas capítulo 12, verso 35. Olha o que Lucas capítulo 12, verso 35 diz. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. O que é cingido os vossos lombos? Cingir os vossos lombos, gente, nesse sentido aqui, é porque o judeu usava túnica, né? E a túnica ia até os pés dele. Mas, quando tinha época de guerra, ou quando ele tinha que ir para a lavoura, ele não podia andar com a túnica até os pés. Suponhamos que ele está lá na lavoura e vê o inimigo. Como é que ele vai correr? Ele vai tropeçar no pano, vai cair, morrer, vai cair no chão, o inimigo vai lá e vai matar ele. Então, como é que ele tinha que fazer? Deixar, ó, cingidos os lombos. Ele pegava a túnica e, ó, levantava e colocava onde fica o cinto. Porque facilitava a perna dele correr, andar e se exercitar. Então, quando Cristo diz em Lucas capítulo 12, verso 35, estejam cingidos os vossos lombos, quer dizer que estejam atentos. Estejam aptos para trabalhar em prol da verdade, né? Então, essa ideia, onde você possa correr, trabalhar, lutar, inclusive basta você ler 1 Reis, capítulo 18, verso 46, 2 Reis, capítulo 9, verso 1, Lucas 17, 7, tudo falando que cingindo os vossos lombos faz referência a correr, trabalhar e lutar. Então, tem que ter cuidado com esse sentido literal, né? Porque se você ler, cingir os vossos lombos, vixe, Cristo está dizendo que é para levantar a túnica. Não. Cristo está dizendo, ficai atento, vigiai e orai. Aquela ideia, fique esperto aí, porque o mal está ao redor. Então, esteja sempre apto para lutar, guerrear e buscar, de fato, o seu lugar no momento que for feito as escolhas e tiver com o juízo final. É isso. Então, tem que ter cuidado com essa ideia de sentido literal, porque existe um texto com textos metafóricos, tá bem? E existe também o sentido alegórico. Vixe, professor, que é o sentido alegórico. Sentido alegórico é quando o texto bíblico apresenta uma linguagem conotativa, figurativa. E o que é alegoria? Sentido alegórico vem de alegoria. Alegoria é uma história contada envolvendo personagens e eventos que são símbolos que representam outros eventos, ideias e pessoas. Então, eu crio uma história, apresento personagens e eventos, mas eu estou referenciando outra coisa. E, professor, não entendi nada. Não entendeu nada? Beleza. As parábolas são espécies de sentido alegórico da palavra. Quando Cristo apresenta lá em Mateus, capítulo 13, verso 3 a 9, a parábola do semeador, a semeadura, lembra lá que ele falou? O semeador vai para o campo, e lá ele tem 4 tipos de semente. A semente cai em solo fértil, outra semente cai no campo, outra semente cai nas pedras, outra semente cai nos espinhos. Ele está falando das sementes ali? Não. Ele explica que, inclusive, ele diz a principal parábola. Ele vai dizer, não, o cristão que cai à beira do caminho é aquele disperso, que diz a palavra lá, e simplesmente ele, no meio do caminho, ele diz, palavra de Deus? Não sei não. E se dispersa, vai para o mundo, não tá nem mais. Esquece, é o cristão que vai para a igreja, escuta o culto, ouve o culto domingo, e você pegando na segunda, como é que você ouviu lá domingo? Lá? Eu sei lá, o pastor falou um bocado de coisa lá de Cristo lá, não sei o que. É a semente que caiu à beira do caminho, ó. Caiu na beira do caminho, o pássaro foi lá e pegou a sementezinha, que foi a palavra de Deus, e carregou. Porque a pessoa não deixou germinar
a palavra de Deus. Né? Do mesmo jeito que vai falar que a semente que caiu no solo fértil frutificou, é a tão desejada mensagem, e o verdadeiro cristão que recepciona e deixa germinar a palavra e frutifica para que novas pessoas possam também testemunhar coisas maravilhosas com aquela mensagem. E a palavra que caiu entre as pedras, claro, é aquela pedra, é aquela mensagem, aquela semente que está entre as pedras, ela não germina. Então ela vai morrer, porque quando a pedra esquentar, ela vai morrer esturricada num corpo. Por quê? Porque você ouviu a palavra, prestou atenção, mas você não deixou germinar em sua alma, na sua fé, né? Na sua cristandade, na sua... Então não vai adiantar de nada. Você escuta, você dá até atenção, mas você não pratica ela. Já a semente que caiu entre os espinhos, por que a alegoria entre os espinhos? Porque ele é tudo bonitão, ele cai entre os espinhos, tudo beleza, vive, né, na mensagem de Deus, mas aí quando os espinhos começam a crescer, que sufoca ela morre cheia dos espinhos. Por quê? É o cristão que ouve a mensagem, mas depois que recebe os apertos do mundo, né, recebe a pressão do inimigo, ele, tá doido, quero ser mais cristão, nada que ser cristão, uma cruz é muito pesada, vou cair fora. Sentido alegórico, gente. Então, essa é a ideia. Então, o cuidado que você tem que ler, quando lê, mas Deus, Cristo está dizendo aqui da semente, acabou a semente. Jogou a semente nos 4 solos e acabou. Não entendi como isso. Não. O semeador, ele está apontando para uma mensagem subliminar. Do mesmo jeito, a parábola do samaritano, que vai falar quem é o próximo, vai ensinar que o próximo é todo aquele que estiver precisando de mim. Do mesmo jeito que a parábola do filho pródigo vai falar a história de 3 personagens. O filho mais velho, o titular, que representa a pessoa comum, pecaminosa, propensa ao egoísmo, aquela que de fato não pensa no próximo, né? Aquele que fica com raiva porque o pai sempre trabalhou, o pai nunca fez uma festa. Pronto, meu irmão, faz tua parte. Tá lá brigando com isso. Parábola do filho pródigo, o pai rico representa Deus, que Deus está sempre aberto a receber o filho pródigo, o filho que pecou e volta pedindo clemência. E o filho, de fato, empobrecido, o doido, que saiu, o pródigo mesmo, que saiu, vendeu tudo, é aquele bolo doido que pratica o hedonismo, vai para a vida, gasta tudo, curte tudo que tem que curtir, depois de curtir seu estilo vazio de vida, vê que nada vale a pena, que o mundo é muito louco, volta pedindo perdão, e o pai estará sempre aberto para isso. Então, tem que ter cuidado. Você precisa interpretar a Bíblia à luz dos propósitos que ela está tentando trazer a mensagem para você. Então, veja que a interpretação precisa ter algumas técnicas, precisa ter alguns cuidados para que você saiba exatamente interiorizar a mensagem que está sendo apresentada no texto sagrado. Nada mais. Não tem segredo nenhum. Tá bem? Para finalizar, temos o sentido espiritual da palavra, que é quando a palavra de Deus utiliza hipérboles. Professor, o que é hipérboles, meu irmão? Que negócio louco, eu só lembrei do tempo de escola. Muito simples. Quando damos ênfase expressiva e exageros na nossa fala. Um exemplo, quando Deus fala para Davi, prometo a você firmar para sempre o seu trono. Peraí. É um hipérbole, porque queira ou não, Davi morreu velho. E aí? O trono dele não foi perpetuado de forma eterna, mas de forma espiritual. O trono dele permaneceu. Tanto é que a dinastia dele não foi morta até vindo Cristo. Quando José, que era descendente de Davi, né? Cristo Jesus veio como seu filho, e Cristo Jesus morreu, ressuscitou e vive até hoje. O trono de Davi está eterno até a consumação dos séculos, né? Outra visão também desse sentido espiritual são chamados aspectos tipológicos. Por exemplo, Adão, a figura do primeiro homem, é uma espécie de Cristo. Ixi, está falando besteira? Ou não. Vá lá, dá uma lida em Romanos capítulo 5, verso 14, quando vai indicar que a humanidade teve 2 homens. O primeiro homem, abriu o pecado no mundo. E o único homem que veio, Cristo Jesus, foi para salvar a humanidade. Então, um deixou entrar o pecado, outro deixou entrar a salvação. Então, primeiro Romanos capítulo 5, que capítulo, viu? Igual mesmo tipológico.
O dilúvio, lá que aconteceu lá, né, em Gênesis, basta ler 1 Pedro, capítulo 3, verso 20 e 21, dizendo que o dilúvio que aconteceu lá com Noé, fazendo aquela arca toda, foi uma espécie de batismo. Uma coisa fantástica. O dilúvio, que a água que destruiu toda a humanidade, foi para batizar, porque a partir dali houve um renascimento de toda a humanidade, a formação de novos povos, com Sem, com Jafé e Cã, né? Cã africano, Sem os semitas e Jafé toda a Europa, né? Então, essa é a ideia, né? Porque houve batismo para a novo restabelecimento da humanidade. E o sentido pleno ou mais profundo do texto, muito simples. Esse basta, que é o sentido desejado por Deus. Esse é utilizado lá em Mateus capítulo 1, verso 23, vai apontar que, de fato, uma virgem, né? Da virgem nasceria o Messias, fazendo uma grande referência àquilo que está presente em Isaías capítulo 7. Tá? Então, houve o cumprimento do desejo de Deus. Então, precisa que você faça essa análise. Pelo método histórico-crítico, pelo método literal, pela metodologia alegórica, pelo método espiritual, pelo sentido pleno. Então, você precisa adotar o método correto de acordo com aquilo que você está lendo. E aí é que é o grande desafio. O grande desafio do exegeta e do hermeneuta é conseguir identificar qual é o tipo que você vai utilizar no texto. E, professor, como é que a gente vai conseguir fazer isso? Adotando todas essas técnicas que eu mencionei aqui anteriormente. Tá bem? E assim eu encerro essa aula.